estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar aí hoje com o tema da nossa aula, texto de divulgação científica. Mas antes aí de começarmos a nossa aula, nosso tema, olha aqui, mais uma vez, com o tema aí do dia de hoje. A gente está em pleno aí momento de Copa do Mundo. E antes aí, ó, e antes de iniciarmos a nossa aula aí, né, antes de irmos também para o jogo, tem a aula aqui do quarto ano, antes aí das aulas da Copa, do jogo da Copa. E antes de eu ir para o chat, eu quero saber do nosso aqui personagem, aqui ó, o Carijó já está preparado também para o jogo de hoje do Brasil. O jogo Brasil que vai jogar mais uma vez, a segunda participação dele aí na Copa. E a gente torcendo aí para que o nosso país ganhe mais uma vez. Quanto você acha que vai ser o placar de hoje? Lá na outra aula eu perguntei a vocês, lá para dizer no chat, quanto vocês aí arriscavam que seria o placar do jogo. E hoje, bom, vocês viram aí, antes de iniciar a nossa aula aqui, que as professoras aqui do Educa Recife ensinando, mostrando os caminhos, as maneiras de vocês acessarem as aulas. Uma delas é através do aplicativo. Lá no aplicativo você poderá não só assistir às aulas, a aula ao vivo, a reprise, como também participar do chat. Sempre temos um professor, uma professora nessa interação aí com vocês. E quem está hoje no chat, participando, aguardando a participação de vocês, que vai aí me contar como é que está a interação de vocês, como é que está a indicação de vocês, o palpite de vocês, e sobre o jogo, mas também sobre a aula, é a professora Abigail. Vamos dar as boas-vindas à professora Abigail, que está aqui conosco hoje na aula do quarto ano. Bem-vinda, professora Abigail. Obrigada, professora Eli. Bom dia, turminha do quarto ano. Estão de parabéns, né? Acordam cedo para assistir a aula da professora Eli. E já, como ela disse, no clima de Copa, então todo mundo bem animado para a aula. E hoje aqui no quarto ano a festa é dupla, por conta do jogo do Brasil e a nossa querida professora Márcia, que todos os dias está aqui com vocês na aula de matemática, na interação com a professora Eli. Ela hoje está apagando as velhinhas, então quem sabe em homenagem a ela, né, professora? O Brasil dá de goleada em homenagem à professora Márcia. Parabéns, querida. Isso mesmo, e coloca aí já no chat, deixe seu parabéns para a professora Márcia, que hoje está de aniversário, que ela vai gostar e ela vai ler sim lá no chat. Hoje é aniversário dela e estamos aqui e para mandar um abraço, um cheiro, né, que é bem regional aqui, um cheiro para o aniversário do dia. E aí, você sabe o que é um texto de divulgação científica? Você já estudou? Na verdade, está revisando, fazendo uma revisão sobre em torno desse tema. Os textos de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um público leigo. Leigo é aquele que não está aí familiarizado, que tem conhecimento em torno de um tema. E a gente diz que a pessoa é leiga, ela não sabe nada sobre em torno daquele assunto que está abordando ali. Então, os textos de divulgação científica buscam fazer compartilhar essas informações e eles são muitas vezes, na sua maioria, resultado de pesquisas científicas. Pessoas que estudam muito e chegam ali, aquelas observações, expõem, falam sobre determinados assuntos. E nós, leigos, aí para compartilhar com aqueles que não têm aquele conhecimento. Ou seja, um público que desconhece ou pouco sabe sobre o assunto. Sendo assim, esses textos se estruturam de modo a garantir a compreensão do leitor, utilizando exemplos, comparações e explicações sempre que necessários. A compreensão do leitor
ela é muito importante, por isso que eles utilizam exemplos, fazem comparações aqui mesmo nas nossas aulas de língua portuguesa. Eu sempre estou dando exemplos, eu dou o tema, falo e dou os exemplos para vocês, porque isso é muito importante para vocês aprenderem isso. Então, quando a gente quer passar um conhecimento, compartilhar alguma coisa, os exemplos ficam mais fáceis. Na estrutura é possível encontrar, além das informações verbais, elementos não verbais que potencializam e enriquecem o texto. Na estrutura aí, a gente já viu, você já deve ter feito essa revisão, ou foi quando começou a trabalhar a questão dos textos científicos com a professora Mauriceia. Lá começou no início do ano com vocês e a gente falou muito sobre os elementos verbais e não verbais. Até na aula passada eu conversei com vocês sobre isso na questão, eu acho que das tirinhas, que foi a nossa última aula, que a questão dos elementos não verbais. Muitas vezes a comunicação, ela não precisa de letras, ela não precisa de frases, de orações. A gente tem um entendimento através de uma linguagem não verbal. Texto de divulgação científica. Vamos ver aí um exemplo. Cientistas descobrem que animais usam dialeto para se comunicar. Alguns animais utilizam dialetos. Você já percebeu que os animais emitem sons para se comunicar com as baleias, os golfinhos, as abelhas e as aves? Afirmou revista alemã de divulgação científica PM Magazine. E em edição de setembro, em uma edição de setembro, sim, pessoas que escrevem textos científicos de divulgação científica, elas compartilham essas informações em revistas especializadas. A gente já conversou aqui também sobre essas questões de comunicação de informação, que existem vários tipos aí, especialidades. Pessoas se especializam em escrever um determinado tipo de informação, um determinado tipo de assunto que quer compartilhar, assim como existem revistas, jornais, blogs, que são especialistas em divulgar tipos específicos, aí, temas específicos. Isso serve aí para as revistas científicas. Este é outro aspecto mais em comum entre a forma de comunicação humana e dos animais. Descoberta recentemente pela comunidade científica, os golfinhos inventam diferentes assobios para se comunicar, segundo cientistas. Um exemplo dos diferentes dialetos ocorre com o estrelinha de polpa, Regulus regulus, que aí é o nome científico lá nas aulas de ciência, com a professora Sinara. Você já deve ter visto muito essa questão dos nomes, tanto em plantas como em animais, que a gente chama de nomes científicos. É o nome aí que o cientista caracteriza uma espécie. Um pássaro de pequeno porte, caracterizado por ter uma mancha amarela na cabeça, cujo piar difere no tom dos seus congêneres da China. Olha aí, isso é uma observação que cientistas fizeram em torno desses animais. Eles provavelmente levaram muito tempo, quem sabe até anos, para fazer essa observação e comparação com outras espécies e chegaram a esse resultado de que os sons, os dialetos, entre eles, a forma de se comunicar, variam. No caso dos golfinhos, animais que teriam a inteligência parecida com as dos homens, os cientistas comprovaram que inventam diferentes assobios para se comunicar. Um grupo de pesquisadores da Universidade de St. Andrews, na Escócia, demonstrou que os golfinhos têm a capacidade de conversar sobre um terceiro animal que não está presente. Eu já tinha lido, não sei se você já leu sobre, que essa questão dos golfinhos, eles são muito inteligentes nessa maneira de comunicação. Isso aí é tema de muito estudo entre os cientistas. É essa maneira aí da inteligência dos golfinhos.
O corvo ou tuim da Colômbia, Forbus conspicillatus, que é aí o nome científico para o corvo, esse animal. O corvo, se não estou enganada, ele não existe corvo no Brasil, ele já é uma espécie de pássaro de uma determinada região, de um determinado país. Por exemplo, usam nomes personalizados para se chamar entre si. Além dos acústicos, alguns animais também utilizam outros meios de comunicação. É o caso das aranhas macho, que usam a rede tecida por uma fêmea para perguntar se pode se aproximar dela, já que dependendo do ritmo como andam pelos fios, podem ser confundidos com uma presa. Olha aí uma forma de comunicação, já que sabemos que as aranhas, elas prendem ali a sua presa ali na teia. Então, no caso aí das aranhas macho, elas usam essa teia, elas vão lá como se perguntassem para se comunicar através disso, para não parecer que ela é aí, ficar ali presa, como se fosse ali, fosse servir de comida, de alimento para a aranha que teceu ali aquele fio, não ser confundida. Você sabia dessas informações? Você já tinha lido algum texto científico antes? Uma aula também, eu me lembro que a gente conversou, que redes sociais, mídias sociais, também existem algumas que se especializam em determinado tema, em determinada comunicação. E pode haver, sim, existir algumas redes, mídias sociais em que fazem essa divulgação aí desses meios de comunicação para textos científicos, para que alguns pesquisadores, não o texto em si, porque geralmente esses textos são muito grandes, tem muitas páginas, pois são anos de pesquisas, como eu falei, estava aqui conversando com vocês, mas de divulgar determinada descoberta de forma aí mais objetiva. Alguns aí até meios como os telejornais falam, observem, cientistas de tal lugar, determinado país, fizeram tal descoberta em relação a tal espécie, em relação a um determinado solo, um comportamento. Isso se consegue esses dados através de pesquisa. No exemplo, é possível identificar que o tema abordado, a comunicação entre outros animais, é uma afirmação concluída por cientistas. A gente chama de cientista aquela pessoa que está lá na universidade, que tem aí na sua formação, é uma formação extensa, tem aí a graduação, tem a pós, tem o mestrado, tem o doutorado, e tem gente que tem até o pós-doutorado. São pessoas que se especializam em uma determinada área, em um determinado assunto. A marcação do lugar na ciência serve como validação do assunto. Afinal, trata-se de um tema que é desconhecido pelo grande público. Assim, pontuar o local social daqueles que chegaram a essa conclusão qualifica e valida o tema aí abordado. Pontuar o local, aquilo que eu estava falando com vocês lá, quando é divulgado em mídias, em redes sociais, em telejornais, e pontuar aonde foi essa observação. Pois muitas vezes, lá como ele falou do dialeto dos golfinhos, pode ser que um golfinho de um determinado local, de uma determinada região, use um tipo de comunicação que o outro golfinho lá de outra região não use. Eles usam aí uma comunicação diferente, por isso é preciso fazer essa comparação. Na apresentação dos animais é possível encontrar duas referências, uma do nome popular e outra do nome científico, aquilo lá que eu falei com vocês, que tem um nome que a gente conhece no nosso meio e tem aquele nome que geralmente é mais difícil, na maioria das vezes ele é em latim.
Essa estratégia faz a relação entre as informações científicas, os conhecimentos populares. Observe um trecho do texto. Um exemplo de diferentes dialetos ocorre com a estrelinha de polpa, Regulus regulus, um pássaro de pequeno porte caracterizado por ter uma mancha amarela na cabeça e cuja o piar, o canto, difere do tom de seus congêneres da China. Outro exemplo aí que eu citei, o corvo, que aí o corvo ou o tuim da Colômbia. Colômbia é um país, então deve ser aí o originário tuim, que ele é chamado lá de tuim na Colômbia. Forbus cospilatus, que é o nome científico para se chamar o corvo. O exemplo, usam nomes personalizados para chamar entre si. Atenção na informação. Outros referentes, como um grupo de pesquisadores da Universidade de Santo Andrés, revista alemã de divulgação científica, são também validadores das informações e configuram-se como vozes de autoridades sobre os assuntos. Aí eu estou falando de uma universidade, pois os cientistas eles estão ligados a alguma universidade. Os estudos aí estão ligados à universidade. Quando se faz uma referência, se diz o nome do cientista, sua universidade, geralmente são estudantes ou até mesmo professores. Por fim, é possível identificar que o autor utiliza uma linguagem simples, acessível, objetiva no trato com o tema. A gente sempre falando aqui da questão da importância da gente fazer uma linguagem, escrever, até na hora de se comunicar de maneira verbal, se comunicar de maneira simples, usar as palavras que seja mais fácil e coerente e também de uma maneira objetiva para o entendimento do nosso interlocutor ou do leitor do nosso texto. Toda a informação científica é inserida de modo balanceado com informações conhecidas e explicações simples, que servem para uma compreensão mais abrangente do fenômeno analisado. Para produzir um texto de divulgação científica, primeiramente, é necessário que se tenha clareza sobre a ideia principal que será apresentada. Por isso, muito estudo, muita pesquisa. Em alguns casos, pode se tratar de uma afirmação ou um conceito. A certeza da ideia que será exposta é imprescindível para garantir que o texto se desenvolva de modo gradual, estratégico e objetivo. A partir dessa escolha, passe para a seleção das provas que embaçarão a mensagem do texto. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Eu vou ficar aguardando até um próximo momento. Você vai ficar aí ligadinho, conectado, que vem aí a aula de matemática, a aula de língua portuguesa. É a primeira aula do nosso dia letivo do 4º ano. E eu vou chamar mais uma vez o nosso mascote, que é o Carijó, para você aí não deixar de participar das aulas e também lembrar que hoje, ó, tem jogo de você torcer. Aguardo você para um próximo momento da aula de língua portuguesa, mas fica conectado aí. Até a próxima. Tchau!